Você sabia que a maior linha ferroviária do mundo foi sabotada de forma tão precisa que parou o abastecimento de uma das principais rotas de armas e munições? Imagine uma ferrovia que liga Moscou a Vladivostok, mais longa que uma viagem de avião de Londres a Nova York, carregando 70% dos materiais para a guerra atual. Essa rota, de incríveis 9.200 quilômetros, é a coluna vertebral do abastecimento militar russo. No dia 13 de novembro de 2025, um ataque cuidadosamente orquestrado deixou essa estrada fundamental completamente paralisada. A inteligência de defesa ucraniana sabotou um trem de carga perto da vila de Sosnovka, na região de Chabarovsk, a 6.600 quilômetros da Ucrânia. Um explosivo explodiu, derrubando carros e destruindo a ferrovia. A cena? Um caos de trilhos retorcidos, trilhas cobertas de destroços e um ataque que fez toda a estrutura parar por horas. Atingindo um ponto estratégico, os agentes da GUR, o órgão de inteligência ucraniano, focaram em uma área crucial, o cruzamento da ferrovia com a passagem terrestre de North Coreia, a única fronteira seca do país asiático com a Rússia. Lá, milhões de projéteis e toneladas de armas partem para o fronte russo. Apenas essa seção, uma das mais vulneráveis, foi escolhida. Por quê? Porque ela é a conexão vital, o enxame de transporte de quase 7 milhões de projéteis, que cruzam Sibéria, para abastecer os combates na Europa Oriental. Mas o que há por trás desse ataque? Imagens exclusivas mostram que operadores secretos ou células locais, provavelmente cidadãos russos que desejam derrubar o regime, instalaram explosivos sob os trilhos. Uma operação de alta complexidade, planejada desde dentro da própria Rússia. Enquanto sistemas de defesa de milhões de dólares protegiam o fronte, essa ferrovia vital foi deixada desprotegida, vulnerável a poucos quilos de explosivos. Essa ação revela a fragilidade da logística russa. Um único ponto crítico na ferrovia foi explodido, uma simples seção de trilhos perto de Sosnovka. Uma escolha que não parece aleatória. Chabarovsk, uma cidade a mais de 6.600 quilômetros da Ucrânia, tornou-se alvo de uma operação que poderia mudar tudo. E a consequência? Uma cadeia de abastecimento interrompida, que desfez meses de preparo de armas e munições. Agora, imagine o impacto. Se essas remessas ficam paradas, a linha de frente pode colapsar. Os depósitos na porção oeste, fontes de 70% do armamento, estão secando. E sem munição, o poder de fogo do exército russo enfraquece a cada dia. A guerra, que parecia interminável, pode começar a se transformar numa queda evidente de força. E o mais chocante? Uma ação de guerra tão distante revelou falhas no próprio Kremlin. Como uma operação de sabotagem assim foi possível, tendo origem a milhares de quilômetros de distância? Uma dúvida que assombra os líderes russos. Mas o que isso significa para o futuro? Até onde essa fragilidade pode chegar? E, principalmente, qual será o próximo passo dessa batalha silenciosa que ameaça toda uma nação? Imagine uma operação militar que revelou uma vulnerabilidade até então invisível no coração do Kremlin. Uma ação que, com precisão e estratégia, mostrou que a segurança de uma das rotas mais críticas da Rússia foi travada por mãos invisíveis. Uma operação que expôs as fraquezas de um sistema supostamente invencível. Como isso foi possível? E qual o impacto real dessa ousada sabotagem? Tudo começou com imagens divulgadas pelo serviço de inteligência ucraniano, em vídeos clandestinos que pareciam saídos de uma galeria de resistência. Nelas, operários coordenados por células locais, cidadãos russos que trabalham contra o regime, posicionavam explosivos ao longo dos trilhos. O som de metal tocando, a tensão no ar, o cheiro de pólvora e o frio na pele dessas mãos que manipulavam o perigo. A cena parecia saída de um filme de espionagem, mas era real. Uma força obscura, dentro de solo russo, que conseguiu eliminar pela metade uma linha vital de 9.000 quilômetros. Uma linha que conecta Chabarovsk ao resto do mundo, uma verdadeira veia arterial de logística militar. Por que essa linha? Qual o seu verdadeiro valor? Não é apenas por sua localização remota, mas pelo papel estratégico que desempenha. É o ponto de conexão entre a única fronteira terrestre de Coreia do Norte com a Rússia,
o ponto de entrada de uma carga de 6,5 milhões de projéteis rumo às linhas de frente no oeste. É uma via de carga colossal, de milhares de quilômetros de gelo e silêncio de Sibéria, que precisa transportar uma quantidade absurda de armas e munições. Entre os portos de Nagin e Tumongan, milhões de explosivos, toneladas de foguetes. Contêineres carregados e enviados para o fronte mais mortal do planeta. Tudo começa aqui, nesse vasto centro logístico, que alimenta a máquina de guerra russa, uma verdadeira cadeia de vida para o inimigo. Mas por que essa operação foi tão precisa? Porque os atacantes focaram o ponto mais vulnerável da linha. Não destruíram a estrutura, mas o gargalo que limita tudo. Uma seção isolada perto da vila de Sosnovka, acessível apenas por sua aparente proteção, foi o alvo escolhido. Uma jogada de mestre, porque esse trecho conecta a Rússia às forças que vêm de Coreia do Norte, portando uma quantidade imensa de munições essenciais para o avanço russo. Como uma seta certeira, a sabotagem revelou que, enquanto os sistemas de defesa se concentravam na frente de batalha, esse sistema de abastecimento foi deixado vulnerável pelo inimigo invisível. O que vem a seguir? A cadeia de abastecimento foi quebrada. Os carregamentos de minas, foguetes, contêineres, tudo parado. E o efeito colateral? Uma crise na linha de frente. Sem munições, os soldados russos terão que aceitar a derrota silenciosa. Como uma arma de silêncio, logística revelou ser mais poderosa que soldados na linha de frente. A maior armadilha de Putin surgiu de uma única linha de ferro. Uma operação que, de tão sofisticada, quase parece obra de um mestre do jogo de xadrez. Mas quem realmente comandou tudo isso? Como uma teia invisível, células de resistência, dentro do próprio território russo, conseguiram agir sem serem detectadas. E o impacto? Ainda não totalmente sentido, mas de efeito devastador. Uma reviravolta que pode mudar o curso de uma guerra. Você está preparado para entender o verdadeiro poder da logística? Vamos analisar os principais centros dessa enorme operação de munições, os portos de Nagin e Tumongan. Esses dois pontos são atualmente as estações de abastecimento mais importantes para a máquina de guerra russa. Milhões de projéteis de artilharia, toneladas de foguetes e enormes contêineres são carregados em navios que partem rumo ao seu destino. Esses navios, envoltos em escuridão, desligam seus sinais AIS, ou seja, seus sistemas de rastreamento, para evitar serem detectados. Imagens de satélite, divulgadas por organizações como o XIS, documentam há meses o trajeto desses navios entre os portos do extremo oriente russo, como o do Ney e Vostokny. A costa do extremo oriente da Rússia, incluindo os portos de Kassan e Vostokny, é uma localização estratégica crucial. É por aqui que a rota conhecida como Linha Vital NK entra na Rússia, funcionando como sua principal porta de entrada. Milhões de munições são descarregadas nesses portos e preparadas para a próxima etapa da jornada, o transporte terrestre. Milhares de contêineres são transferidos diretamente para a ferrovia Transiberiana, a única ponte terrestre de alta capacidade que conecta a Ásia à Europa. Essa viagem termina em grandes centros logísticos militares, como Tikharetsk e Mozdok. A partir daí, a munição percorre os últimos quilômetros até as linhas de frente na Ucrânia, abastecendo os canhões russos. E é exatamente aqui que começa o coração do sistema de Putin, e, ao mesmo tempo, sua maior vulnerabilidade. A inteligência ucraniana conseguiu tornar inoperante essa complexa teia ferroviária, que a Rússia usa para transportar munições da Coreia do Norte. O primeiro elo dessa reação em cadeia está justamente nos portos, onde tudo começa. O líder norte-coreano Kim Jong-un continua enviando navios carregados de munição para atracarem nos portos russos. Os contêineres são descarregados, mas há um problema grave: eles não podem mais ser carregados na espinha dorsal estratégica do país, porque a linha ferroviária está interrompida. Como resultado, os montes de contêineres podem se acumular, criando um gargalo logístico que ameaça paralisar o fluxo de suprimentos. Essa interrupção não é apenas um golpe para a Rússia, mas um alerta para o mundo. A pergunta que fica no ar é: como Putin vai reagir a essa crise logística que ameaça desmoronar seu plano de guerra? E, mais importante,
Qual será o impacto dessa falha na linha vital que conecta o extremo oriente russo ao coração da Europa? Prepare-se, porque essa história está longe de acabar. A tensão cresce, e o próximo capítulo promete revelar segredos que podem abalar o equilíbrio global. Você está pronto para descobrir o que vem a seguir? Tudo começou com uma poderosa explosão que abalou os pilares da logística russa. Imagens de uma ferrovia estratégica foram divulgadas, revelando uma operação cuidadosamente coordenada por forças ucranianas. Kim Jong-un continua enviando navios carregados de munições para seus aliados. Mas, à medida que esses carregamentos chegam, um problema fatal surge: os contêineres não podem ser carregados na coluna vertebral estratégica, pois ela desapareceu. Isso faz com que montanhas de metal enferrujado fiquem acumuladas nos portos, ameaçando uma das maiores operações logísticas do planeta. Será que Putin consegue uma saída para esse caos absoluto, ou sua guerra está condenada por uma simples linha de ferro? Imagine o cenário: uma linha de transporte vital, que conecta portos de países distantes, agora é uma pilha de metal abandonado. O enorme volume de 6,5 milhões de disparos de munições, que deveria impulsionar a máquina de guerra russa, pode ficar preso por tempo indeterminado, escondido, abandonado na poeira do porto de Vostokny. Uma catástrofe logística. Mas existe alguma alternativa? O único caminho viável ao norte do Transiberiana seria a linha principal Bykov-Amur. Porém, essa rota está muito abaixo em capacidade, negligenciada há anos, cheia de falhas constantes. Rússia não dispõe de uma segunda rota capaz de extrair rapidamente essas munições. E o que dizer do outro lado? Os gigantes de armazenamento de armas na Europa Oriental, Tikharetsk e Mozdok, que antes eram os principais centros de abastecimento, agora estão vazios. A fonte que respondia por 70% do armamento parou de abastecer. Isso significa que, em pouco tempo, os estoques começarão a se esgotar. O impacto? Terrível. As linhas de frente ucranianas, carregadas de esperança, logo poderão ficar silenciosas. Os soldados russos aguardando munições sentirão a ausência de disparos. O tão proclamado poder de fogo ilimitado de Putin, baseado em milhares de canhões, pode simplesmente se calar. Como uma arma de destruição silenciosa, o fracasso na logística derrubou toda a estratégia. Um plano meticuloso, que dependia de uma única ferrovia, agora se tornou refém de uma operação de inteligência ucraniana. E o efeito dominó não se limita a Moscou ou Kiev. A reverberação dessa sabotagem alcança outros centros políticos. E aqui está a grande reviravolta: enquanto Putin joga suas últimas cartas, Kim Jong-un e Pequim observam de perto. O que aconteceu ao protegê-los? Os aliados agora veem que seus laços de confiança podem se romper a qualquer momento. Kim enviou seus baluartes de munições, mas, com a ferrovia destruída, esses recursos talvez nunca alcancem seu destino. Uma oportunidade perdida, uma esperança que pode ficar presa dentro dos portos. E mais chocante ainda, o golpe silencioso contra a infraestrutura russa expôs uma vulnerabilidade que ninguém tinha previsto. A linha que conecta as forças de Pyongyang a Vladivostok é a mesma que alimenta a relação entre Pequim e Moscou. Quando Putin falha na proteção da sua própria logística, ele põe em risco o futuro de uma aliança de décadas. No fim, a maior vítima dessa crise não é apenas uma guerra de armas, mas a própria alma de um império. Uma estratégia que parecia sólida começa a ruir. Não por combate direto, mas por um detalhe invisível: a fraqueza de uma linha de ferro. Será que Putin conseguirá reverter essa maré de desastre ou esse episódio marcará o início do fim de seu sonho de hegemonia? O impacto da explosão ressoou além de Moscou e Kiev. Nações tão distantes quanto Pyongyang e Pequim sentiram o peso daquele ataque. Uma bomba que revelou a verdadeira face de Putin. Promessas vazias, que só alimentaram falsas esperanças de seus aliados. Kim Jong-un, por exemplo, entregou milhões de balas a Putin, violando sanções internacionais. Mas o que ele recebeu em troca? Promessas vazias de dinheiro, tecnologia e proteção. Foi um jogo de ilusão. A operação do Serviço de Inteligência ucraniano mostrou a Kim que sua ajuda não estava segura.
que a Rússia, seu maior aliado, não conseguiu proteger a Unifeline. Kim percebeu que o apoio de Putin tinha buracos, um balde furado, uma esperança quebrada. Uma mensagem clara: ajudar a Rússia tem um custo. E a Ucrânia está pronta para tudo para impedir que essa ajuda chegue ao destino. Putin falhou ao prometer logística segura. A confiança entre os regimes enfraquece. Mas há algo ainda mais grave. Por que a ferrovia Transiberiana não transporta apenas munições norte-coreanas? É a principal rota da iniciativa Belt and Road da China. O corredor estratégico que leva as mercadorias chinesas ao coração da Europa. Investiram bilhões nela. Confiavam na sua estabilidade. Até que, em 13 de novembro, um ato de sabotagem mudou tudo. Essa linha, que era símbolo de segurança, virou uma ameaça direta à economia chinesa. Essa sabotagem enviou uma mensagem devastadora. Se continuar apoiando Putin, seu interesse econômico também estará em risco. A China prioriza a estabilidade acima de tudo. Nada poderia ser mais destabilizador. Agora, seu corredor principal pode se transformar em alvo da guerra. Assim como a Rússia, a China também foi atingida por uma vulnerabilidade secreta. Uma fraqueza que pode mudar o equilíbrio do poder global. E tudo por causa de uma única explosão em uma linha de ferrovia. O que acontece quando uma das maiores potências militares moderniza sua lógica e tenta fugir de sua própria história? O que um simples ataque a uma ferrovia pode revelar sobre o declínio de uma estratégia milenar? Prepare-se para uma história que vai além das sombras das linhas de trem destruídas. É uma verdadeira revolução estratégica que expõe a vulnerabilidade da poderosa Rússia e do próprio Império de Putin. Por muito tempo, a geografia foi o maior aliado de Moscou. A doutrina da profundidade estratégica garantiu a ela um escudo imbatível, o vasto território russo, considerado uma fortaleza intransponível por inimigos como Napoleão e Hitler. Essa crença colonial, alimentada por séculos, dizia que qualquer invasor, por maior que fosse, se perderia, se desgastaria e seria destruído na imensidão da Rússia. Durante a Guerra Civil, o controle da ferrovia transiberiana foi o diferencial entre a vitória e a derrota. Quem dominasse essa linha, dominaria o país. Uma pequena força de voluntários, a Legião Tchecoslovaca, conseguiu tomar pontos estratégicos, revelando a vulnerabilidade daquela enorme ferrovia às ações de guerrilha. Na Segunda Guerra, Stalin elevou essa estratégia a um nível industrial, deslocando fábricas essenciais para regiões remotas, protegidas das invasões aéreas. A doutrina de profundidade virou uma muralha de ferro. Mas tudo mudou com o tempo. Putin herdou essa lógica quase milenar, achando que a geografia ainda era seu maior aliado. Até que, há poucos meses, uma operação bem planejada, conduzida a mais de 6.600 quilômetros do fronte, mostrou que isso não é mais suficiente. O ataque à ferrovia Transiberiana, uma das principais artérias logísticas do Império, foi feito por uma força oculta, interna, que usa as próprias linhas de resistência do inimigo contra ele. Imagine uma ferrovia que conecta os portos do Extremo Oriente ao coração da Europa. Essa linha de 9.000 quilômetros, responsável por movimentar 70% das munições que alimentam o conflito na Ucrânia, foi sabotada. Explosivos plantados por resistência local, agentes secretos de um país amigo, conseguiram bloquear essa vasta rede de combustível de guerra. A consequência dessa ação é dramática. Os estoques de munições, que garantiam o poder de fogo de Putin, estão se esgotando. Os depósitos na fronteira ocidental da Rússia, que abastecem o fronte ucraniano, começam a secar. Aquilo que parecia inabalável, a superioridade de Putin, agora se desfaz diante do caos logístico causado por uma única operação. E o que isso revela? Que a grande estratégia de uma nação que se acreditava imbatível, na sua essência, dependia de uma linha de ferro que poderia ser cortada. Uma linha que, hoje, virou um símbolo do fracasso, de uma arrogância que pensava que a geografia ainda era seu escudo. Se antes a Rússia acreditava que sua vastidão a tornava intocável, agora percebe que a própria geografia virou vulnerabilidade. Um ataque bem-sucedido na ferrovia revela uma verdade cruel: a defesa mais poderosa pode ser derrubada por uma célula de resistência interna, por uma inteligência que conhece cada canto do território.
por trás de toda essa poeira e destroços, existe uma lição mais profunda. Uma lição que vai além da guerra: o mundo mudou. E as antigas doutrinas de profundidade e resistência estão sendo reescritas perante nossos olhos. Afinal, uma enorme ferrovia, por mais resistente que pareça, pode ser quebrada por alguém que entende o verdadeiro valor do território, sua vulnerabilidade. Quem realmente controla essa linha, controla a guerra. E nesse novo capítulo, quem domina a logística, domina o futuro. O que acontece quando a maior estrutura estratégica da Rússia, de 9.000 quilômetros, se torna vulnerável? Por décadas, Putin acreditou que a imensa ferrovia transiberiana era uma fortaleza inatingível. Desde a Ural até o Extremo Oriente, tudo parecia seguro, até o dia em que uma operação audaciosa da inteligência ucraniana acabou com essa ilusão. Imagine o som silencioso das rodas de trem sobre os trilhos, a solidão glaciar da Sibéria, o ar carregado de tensão. Agora, visualize as explosões que destruíram pontes e túneis, deixando essa linha vital exposta como nunca antes. Uma sabotagem que revelou uma fraqueza que Putin nunca quis enxergar. Pense, se uma resistência for capaz de atingir o coração da maior fortaleza logística da Rússia, o que mais poderia estar vulnerável? A resposta veio na noite fatídica: a doutrina de uma Rússia invencível caiu por terra. Afinal, uma vasta extensão de terra, que prometia proteger e esconder a nação, agora virou seu pior pesadelo. Como proteger cada quilômetro dessa rota infinita através de tundras inóspitas? Essas grandes pontes, esses túneis, podem se transformar em pontos frágeis, tudo por causa de uma só explosão. E aí, qual será o futuro dessa ferrovia? Putin e seus generais já enfrentam uma incógnita que nunca aprenderam na academia militar. Uma questão que vai além das armas: como defender uma linha de 9.000 quilômetros que agora, mais do que nunca, tem seu ponto fraco? E mais, quem mais pode estar por trás dessa audaciosa ação? Perder a segurança dessa ferrovia significa um impacto profundo na própria alma do sistema de Putin. Sua maior força. A manipulação psicológica do poder pode estar desmoronando diante de uma simples, porém devastadora, operação. E assim, o que antes era uma muralha inabalável, se revela uma teia frágil e vulnerável. Sob esse caos, uma pergunta-chave fica no ar: se o coração da estratégia russa foi destruído, qual caminho Putin deve seguir agora? O ambiente de guerra mudou para sempre. E, na escuridão dessa nova era, uma única certeza permanece: a vulnerabilidade é a nova comandante dessa guerra silenciosa. Ao refletirmos sobre a fragilidade do poder de Putin, uma realidade devastadora revela-se. Uma operação que ocorreu a 6.600 quilômetros de distância destrói a espinha dorsal do Império Russo. A partir de um atentado cuidadosamente planejado, forças ucranianas, ou partidários locais agindo por sua conta, penetraram justamente na linha mais protegida, a mais fortificada. E o mais assustador? Desapareram sem deixar rastros, como sombras na vastidão de Sibéria. Essa invasão silenciosa expõe uma verdade dolorosa: a segurança do Kremlin está em ruínas. Você consegue imaginar a sensação de impotência de quem vive em Chabarovsk agora? Os sons distantes de explosões parecem ecoar na alma da cidade. O medo, a dúvida, a insegurança. O próprio Putin, uma figura que construiu seu poder sobre a promessa de proteção e estabilidade, vê sua principal fortaleza ser desfeita bem na sua fronteira mais vital. Todos pensam que o governo pode garantir sua segurança, mas a realidade diz o contrário. A grande linha estratégica, que conecta a Rússia ao Ocidente através do Transiberiano, foi atingida, e o que isso significa para quem depende dela? A linha que leva armas, munições, esperança de resistência, foi comprometida por uma explosão a milhares de quilômetros de distância. Como isso foi possível? Como uma operação tão sofisticada pode destruir essa via de sustentação do poder russo? Os detalhes revelam algo ainda mais sombrio: a própria segurança interna do país é uma teia frágil, quase invisível. Porque, enquanto a elite militar e de segurança protege suas fortalezas, os operadores do GUR, o serviço secreto ucraniano, se infiltraram em um dos pontos mais protegidos, e desapareceram na vastidão de Sibéria.
E o que essa história significa para o cidadão comum? Para aquele que vive na plaza central de Khabarovsk? A mensagem é clara e cruel. O Estado russo, símbolo de força e poder, não consegue proteger nem seus ativos mais estratégicos. A promessa de estabilidade se esfacelou a dezenas de milhares de quilômetros de Moscou. O medo de ser vítima de uma guerra que agora invade sua própria casa assola as mentes de milhares. A segurança que antes parecia inabalável virou uma ilusão. A guerra deixou de ser um conflito distante, uma notícia na televisão. Ela entrou na rotina das pessoas, invadindo seus sonhos e suas inseguranças. Este episódio não é apenas um ato isolado de sabotagem. É o ápice de uma estratégia inteligente de desorganização, de sufocamento logístico que vem sendo implementada por meses. A mão invisível por trás dessa operação mostra que a fraqueza de Putin está exposta. Cada explosão, cada colapso, mina sua base de poder pouco a pouco, e a consequência mais amarga? A confiança do próprio povo russo na sua estabilidade, no seu futuro, começa a se diluir como poeira ao vento. Por que tudo isso é tão importante? Porque o impacto que um ataque como este provoca ultrapassa as fronteiras russas. Ele reverbera até na porta da China, ameaça os negócios que sustentam a gigantesca iniciativa de Pequim, a nova Rota da Seda. A linha mais estratégica, a artéria que mantém a conexão com a Europa, virou alvo de uma guerra invisível, silenciosa. O que acontece quando a maior ponte comercial de um país fica à mercê de uma cadeia de sabotagem? O que isso significa para a futura relação entre Rússia, China e o mundo? O medo de um colapso total, de uma cadeia que se desmantela, começa a se tornar uma realidade palpável. E o impacto? Pode moldar o destino de toda uma região. A segurança de milhões de vidas, os interesses de nações estratégicas, tudo pode estar na balança nesta batalha silenciosa, travada nas sombras de Sibéria. Quem ousará desafiar uma potência tão grandiosa enquanto sua estrutura se revela tão vulnerável? E o que o futuro reserva para um império que, até ontem, parecia indestrutível? Na sua análise, você viu como a sabotagem na ferrovia mais importante da Rússia revelou uma vulnerabilidade assustadora. Em vez de enfrentarem soldados na linha de frente, os ucranianos escolheram uma estratégia cruel e inteligente, sufocar a logística russa lentamente. Eles atacaram a principal artéria de transporte de armas do país, vindo da Coreia do Norte. Essa linha é o coração do império, uma tarefa vital que sustenta a guerra de Putin. Esse não é apenas um conflito militar. É uma guerra psicológica. Até onde a Rússia consegue resistir a ataques secretos, raids e operações especiais assim? Imagine a sensação ao ouvir os estalos silenciosos dos explosivos, a estrutura de ferro ceder sob o impacto, o vazio se formando na maior via de transporte do país. Essa é uma batalha de resistência, onde cada dia sem transporte é uma derrota silenciosa, uma machadada na força e na moral do regime. E a pergunta fica: quanto tempo Moscou conseguirá manter essa fachada de poder, sabendo que sua coluna vertebral está sendo lentamente cortada? A estratégia ucraniana promete um jogo de xadrez tenso e imprevisível. Se a logística ceder, todo o sistema de guerra de Putin poderá entrar em colapso, um verdadeiro castelo de cartas prestes a desmoronar. Mas a maior reviravolta? Kim Jong, ao ver sua principal linha de abastecimento destruída, pode perceber que seus milhões de tiros e mísseis enviados não garantem a segurança ou o apoio esperado. O que você acha que acontecerá se essa uma das maiores artérias do poder russo for definitivamente cortada? Que impacto isso terá na estabilidade do regime de Putin? A verdade é que essa guerra não é só de armas. É uma batalha de resistência, de traços invisíveis que podem decidir o destino de uma nação. A guerra de logística pode ser a chave final. E o que acontecerá se essa estratégia de sufocamento continuar? O império de Putin está se tornando uma casa de cartas à beira do colapso, enquanto o mundo observa, fascinado e apreensivo. Você consegue imaginar a cena de um Kremlin silencioso, com os soldados de Putin impotentes, enquanto a sua infraestrutura mais valiosa desmorona lentamente? A resposta está nas mãos desses estrategistas invisíveis, nos detalhes que ninguém percebe, até o momento em que tudo deixa de existir. Porque agora, tudo pode mudar, e a questão que paira no ar é:
Quem realmente controla o futuro dessa guerra?